Eu não vejo, eu conheço o Chico há 50 anos, quase 50 anos, sou amiga da família e frequento a família há anos. E conheço a poesia dele, que me tocou desde muito cedo, inclusive graças a ele que eu me animei a mostrar para ele meu primeiro livro. Ele foi o meu primeiro leitor e eu fiz um livro em 84, graças à primeira orientação dele. E eu queria dizer o seguinte, o que eu acho que ele não é maldoso, ele é cínico. Ele tem um cinismo, vendo a realidade brasileira, que é profundamente maldosa. A maldade está na nossa sociedade. E ele é cínico, ele é irônico, e a poesia dele, às vezes, é insuportável. Você lê aquilo, nossa, te faz mal, é ruim ler aquilo. Né? Outra coisa, tem um momento em um poema que ele diz assim: quer ver, escuta. Né? Perfeito. Eu me lembro essa coisa da literalidade. Eu acho que a literalidade existe sim, é perfeita. Eu sou testemunha disso. Uma vez no Itamaraty, nós trabalhamos juntos, numa época, há muitos anos, estávamos todos no elevador. Aí, cheio o elevador, entrou uma pessoa gorda, um senhor gordo. E uma pessoa que estava atrás, funcionário lá da nossa divisão, falou assim: ai, ai. E aí o que entrou falou: ai, ai, para mim também. Quando eu fui ver um tempo depois, estava no livro do Chico: ai, 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 para mim também. Completamente fotográfico, literal. Mas o que eu acho é que ele, com o recorte de escuta que ele faz, você vê outra coisa. E o que você vê? Os ecos dessa questão social brasileira o tempo todo. Mas eu queria, antes de passar para uma pergunta, eu queria ler... eu esqueci de dizer que Chico recebeu 2 prêmios Jabuti, né? Um deles por esse livrinho aqui, que é um barato, Passatempo e Outros Poemas. Eu vou ler um poema que a gente vê uma capacidade de fazer uma lírica com algo, em princípio, tão concreto e tão bruto, né? Como um elefante, né? É o nome do livro dele. O ar de tua carne, ar escuro, anoitece pedra e vento. Corre o enorme dentro de teu corpo, o ar extremo, o ar externo de céus atropelados. O firmamento, incêndio de pilastras, não está fora, rui por dentro. Reverbera no escudo o brilho baço do túrgido Ariete, com que distância e tempo enfureces. Teu pisar macio, dançarino, enobrece os ventres frios, femininos. À tua volta, tudo canta, tudo desconhece. Aqui um outro exemplo de lirismo, um poema dedicado ao Cacaso, que era um grande amigo dele. Às vezes, o olhar caminha na trama da luz, sem curiosidade alguma, qualquer devaneio. Vai em busca do tempo, e o tempo, como o sempre, vazio de tudo, não está longe, está aqui, agora. O olhar sem memória, sem destino, se detém no ar do ar, na luz da luz. Lugar? São 2 exemplos breves, né, de um lirismo muito especial, né? Essa questão com o Drummond também. Na verdade não é microfone. Ligou. Quer me dar um? Não, olha só, na verdade não é, estou brincando que é pedido de governo, mas é só para complementar o que você acho que você tem toda a razão, mas é no sentido de que maldade, no sentido de flagrar as imposturas, argúcia, né? Argúcia, nesse sentido, né? Exatamente, nesse sentido de flagrar as imposturas, né? Ele flagra que a coisa ruim, a coisa baixa, entendeu? Ele flagra isso, é só isso. Eu tinha entendido assim também. Ó, Sim. beleza, então,
a meu ver, antes da gente abrir, né, eu mencionei o Pilate. Você não quer usar seu direito de resposta? Porque ele entende muito do Schwartz, né, do Machado também, se ele quiser, digamos, se pronunciar sobre a questão que eu coloquei. E vamos ouvir o Severino. Não, acho que você já faz as duas. Pilate, assim, você como é professor, eu fui professor, sei que quem estuda mais é o professor, não é aluno. Eu queria saber se essa questão isso seria uma boa pergunta para o Chico também, essa questão do Dalton Trevisan e Chico, não é? Em que momento, né? Porque houve um momento que o Dalton Trevisan começou a escrever contos assim de 10 linhas, né? Em que momento, né? É possível flagrar isso, que identificar que teria sido uma influência do Chico? Porque o Dalton, né, era muito difícil, né, difícil acesso e tal. Mas o que você acha disso? Bom, difícil. Essas perguntas difíceis. Mas eu acho assim, uma pista para a gente tentar responder isso é o fato de que os autores vão desenvolvendo os seus estilos, evidentemente no diálogo com outros autores, né? Eu acho que há um diálogo que é possível flagrar entre eles. Eu não sei em que nível de influência de um para outro, se é recíproca, se tem um início, né? Mas também existe que eu acho que é talvez um caminho mais produtivo, assim, que é essa relação com a própria realidade, eu acho que neles, né, existe uma destinação, eles estão imbuídos de um certo estímulo para tentar desenvolver uma linguagem que dê conta de como essas veias tão difíceis de se assumirem como veias nacionais, né, assim como características nossas, conseguem se exprimir de alguma maneira, né? Elas se exprimem. Por isso é que o Chico, e eu acho que o Dalton também, tem essa atenção ao que acontece no cotidiano, né? Nessa heterogeneidade do cotidiano, né? Então, o cotidiano é heterogêneo, complexo, e como ele está basicamente mediado pelas instâncias ideológicas, a gente vive essas coisas absurdas meio sem parar para pensar, né? Então, eu acho que esse parar para pensar já é parte do trabalho do poeta. A questão de se desenvolver uma linguagem para dizer isso é que eu acho que leva esses autores, aí eu acho que essa é a aproximação, né? Assim, um certo recorte social, né? Uma certa atenção social que vai pedir uma linguagem à altura dela, né? E essa linguagem à altura, neste caso, né, me parece muito marcada por algo que o Chico mesmo fala nessa entrevista da 451, né, que é essa espécie de afasia, né, assim, não há linguagem capaz de dar conta disso na sua... Então, me parece que um procedimento estético de ambos é esse de sublinhar alguma coisa e deixar para que o leitor complete... dada a sua experiência, a relevância da sua experiência em relação àquilo que está dito ali, né? E aí eu acho que ambos vivenciam um momento brasileiro que é muito, e aí eu acho que isso tem a ver com a história, né? Que é muito marcado por uma renovação da nossa relação nacional com o concerto das nações, vamos dizer assim, né? A nossa dependência ganha outro patamar, né, a partir dos anos 80, 90 e tal. E eu acho que aí seria muito difícil explicar isso, mas eu acho que com o recrudescimento das forças neoliberais, por exemplo, esse laconismo vai se tornando mais forte no sentido da revelação das contradições da realidade que a gente vive. Mas isso teria que estudar e ver, mas eu acho que é uma tendência desses dois autores digamos assim, para falar desse cruel universal, como o Machado fala lá, no seu caso específico, por exemplo, da escravidão, né, seria necessário desenvolver uma linguagem à altura disso. E a linguagem que dá conta disso é essa da elipse, da síntese, do não dito, para que quem está lendo se comprometa. Que eu acho que é um pouco também a fórmula do Machado, né? E aí, nesse sentido, acho que há essa proximidade.
e digamos assim, a especificidade de classe do narrador machadiano intensifica a sua universalidade, não é uma contradição em relação a ela. Eu acho que essa é uma forma de responder à inquietação. Se ninguém tem nada mais aqui a dizer, e se ninguém quer dizer nada do público, a gente só agradece a presença de todos. Se o público quiser dizer algo, é só levantar a mão. Perguntas? Não tem ali, que pena, né? Mas aconteceu esse... Bom, gente, vamos fazer um voto aqui para que o Chico se recupere completamente o quanto antes, esteja entre nós. Viva!